Vovó não quer gostar de coco no terreiro, pra não lembrar o tempo do cativeiro, pra não lembrar... Macumba! E bem, estamos de volta com social-democracia. Aparentemente nós não estamos indo bem. Eu digo isso com base... Onde é que tá? Isso aqui também não é muito bom, não. A maior parte dos partidos me odeiam. Mas pior do que isso é o fato de que o NSDAP, caso uma eleição acontecesse agora, teria 35% dos votos. Fica a dúvida, como resolver isso? Vamos lá. Eu tenho dinheiro? Não. Posso lidar com a tolerância? Posso melhorar as relações com os partidos da coalizão? Eu vou tentar fazer isso aqui, no entanto. Exortar a coligação contra a política de austeridade. Ai, não deu certo. Angariação de fundos, vamos pegar dinheiro. Um ano novo. Um novo ano começa. Há pouco ou nenhuma boa notícia na Alemanha. A depressão econômica ainda não atingiu seu nível mais baixo. A eleição presidencial será em abril desse ano, mas já? É eleição presidencial, tanto faz. Na Alemanha o presidente ele é mais cerimonial do que qualquer coisa. Então, eu posso fazer uma ação. Fronte de ferro já foi formada. Aumentar as nossas medidas de propaganda para recrutar mais membros para o Reichsbanner. Ou eu posso alertar o partido sobre os nazis, estimulando os nossos membros a agir. Vamos fazer isso. Iniciamos uma campanha de propaganda para alertar os nossos membros para longe dos nazis. Ou nazis. Ainda não sei. Tanto faz. Muito bem. Relações internacionais. Vamos colocar um espião na Comintern. Os stalinistas do... Opa, eles já são amigáveis conosco. Insistem em nos chamar de social-fascistas, sugerindo que nós, social-democratas, somos tão ruins ou piores que os verdadeiros fascistas. Ao observar o Comintern, podemos entender melhor o KPD, o que nos permite potencialmente melhorar as relações ou combater o KPD se for o caso. Ok, amigável. Conseguimos. Eu acredito que isso significa que nós podemos fazer uma coligação com o KPD. Ok, eu e o KPD juntos temos 34% dos votos. Isso não é bom. O baluarte prussiano. Vamos banir o SA, o grupo paramilitar nazista. Eles têm 578 mil. Eles têm uma militarização média. Eu vou bani-los da Prússia. Acontece que a SA nazista tem muitos aliados na polícia e na burocracia. Nossa relação com a polícia enfraquece e a SA ainda pode organizar-se ilegalmente, mesmo debaixo do nariz da polícia. Okay. Briga de rua. Batalhas acontecem nas ruas entre a SA nazista, o nacionalista Stahlhelm, o comunista Rotfrontkampfverbund e o nosso próprio Reichsbanner. Precisamos fazer algo para proteger os trabalhadores contra essas predações. Vamos treinar membros do sindicato para lutar como parte da frente de ferro. Ok, e eu acho que a eleição chegou. Ok, a tradução não funcionou. Às vezes isso acontece. Continuando. Êxodo do Reichsbanner. Devido à sua militarização, o Partido do Centro e o DSTP estão a deixar o Reichsbanner. O que isso significa na prática? Não sei. Ok, o Reichsbanner tornou-se cada vez mais militarizado ultimamente, com quantidades cada vez maiores de armas e treinamento paramilitar, bem como um fluxo de membros radicalizados do SPD. Em resposta, os partidos associados aos outros partidos de Weimar, o Partido do Centro e o DSTP, começam a sair definitivamente. Eles se inscreveram em um movimento de massa para defender a República, não em uma milícia socialista. Eles não conseguem ser convencidos nesse momento. Não, vamos deixar eles irem embora, então. Isso reduz bastante os meus membros.
Julgamos que a militância do Reichsbanner é mais importante do que manter uma coligação com o Partido do Centro e o DSTP. Os membros do Reichsbanner, filiados a esses partidos, saem, enquanto a esquerda do SPD é fortalecida. Vamos embora. Hindenburg concorre à eleição. A eleição presidencial está chegando em breve. Embora o cargo de chanceler seja normalmente mais importante, os governos recentes têm dependido dos poderes de decreto de emergência do presidente, tornando o cargo vital. Os nazistas comandarão, ou seja, apontarão Hitler, enquanto o KPD apontará Thälmann. Uma vitória de Hitler significaria o fim da democracia parlamentar e o início de uma era de horrores indescritíveis. Muitos pedem que apoiemos o atual presidente Hindenburg, apesar de suas conhecidas tendências reacionárias. Ele é realmente o melhor baluarte contra a ascensão de Hitler? Por outro lado, muitos em nosso partido estão pedindo que Otto Braun concorra novamente, mas ele está relutante. Outra possibilidade estranha é uma frente unida com os comunistas, seja para apoiar Thälmann ou o nosso próprio candidato. Vamos apoiar Ernst Thälmann, do KPD. Apoiar Thälmann é bastante impopular no nosso partido, mesmo que os comunistas aceitem o nosso apoio. Temos certeza? Sim, apoiaremos Thälmann, apesar dos apelos dos reformistas contra. Ok. Bem, demos o nosso apoio ao presidente Thälmann, do KPD. A votação final. Hitler venceu. Não há maioria nesta rodada. No segundo turno, qualquer candidato que vencer por pluralidade vencerá no geral. O que devemos fazer? Adolf Hitler, do NSDAP, ganhou a presidência. Ele não perde tempo em consolidar o poder. Eu acho que eu deveria ter apoiado Hindenburg, né? Nessa segunda parte. Hitler prometeu uma campanha de vingança contra os socialistas e os nazistas já derramaram muito sangue nas ruas. No seu manifesto publicado, ele promete uma campanha de horror indescritível contra os nossos judeus e guerras intermináveis de expansão violenta que arruinarão toda a Europa. O que devemos fazer agora? Lutaremos nas ruas. Será que isso é uma opção? Percebemos que isso significa guerra civil contra toda a força do Estado? Sim. Nossos inimigos são o nacionalista Stahlhelm, com 946 mil soldados, e a SA nazista, com 604 mil soldados. As lealdades do Reichswehr, com 100 mil soldados regulares, e da polícia prussiana, com 90 mil membros, não são claras. Do nosso lado, temos o Reichsbanner, com 2.525... com 2.500... Peraí, o quê? 2.520 mil membros, ou seja, 2 milhões de membros, eu suponho. Infelizmente, o Reichsbanner está mal treinado e equipado e não será capaz de enfrentar os nossos oponentes mais militarizados. Apelo ao apoio dos comunistas. Há 230 mil combatentes na RFB comunista, além dos trabalhadores que apoiam o KPD. O KPD está inteiramente do nosso lado, devido às nossas boas relações. Apelo ao Reichswehr para que renuncie. Instamos o Reichswehr a renunciar para evitar matar os seus compatriotas. Alguns oficiais e tropas atendem aos nossos apelos para não lutar contra nós. Alguns até se juntam a nós. Convocar uma greve geral. Uma greve geral deteve o Putsch de Kapp em 1920 e pode deter o fascismo hoje. Os trabalhadores estão em grande parte unidos contra nós. Como ainda controlamos o governo prussiano, podemos recorrer à polícia prussiana. Nessa hora crucial, a polícia prussiana está dividida, com cerca de metade apoiando ativamente nossos esforços. Agora a batalha. A guerra longa. A fase inicial da ação termina, e de alguma forma, ambos os lados permanecem de pé. A guerra se instala em linhas de batalha fixas. Este não será um golpe rápido, mas uma longa guerra civil. A nação se destruirá antes que possa ser reconstruída novamente. Talvez possamos receber a ajuda da União Soviética. A tradução não funcionou, mas rapidamente traduzindo aqui, a União Soviética ajudou a gente, mas a maior parte do suprimento foi para o KPD. Fim de jogo. Fim. Adolf Hitler está no poder, mas estamos lutando para detê-lo. Adolf Hitler assumiu o poder na Alemanha. No entanto, reunimos as forças democráticas do país contra ele e estamos a reagir. O resultado dessa guerra é incerto. A Alemanha está assolada pela guerra civil.
A Alemanha está atualmente nas garras de uma guerra civil. Um caso brutal que não tem um fim óbvio. Milhares de vidas já foram extintas e é provável que a guerra não pare até que as cidades da Alemanha sejam reduzidas a ruínas. A União Soviética ajudou os comunistas, mas não os socialistas e democráticos, numa tentativa de moldar o futuro governo da Alemanha. Conquistas. Eu formei a Frente de Ferro e eu entrei em uma longa guerra civil. A Guerra de Guerra. Ok. Conquistas incompletas. Einigkeit. Ok, tem muitas conquistas que eu não consegui fazer. Muitas. Fim de jogo. E, bem, essa foi a nossa primeira tentativa. Foi boa? Foi ruim? Eu acho que foi ruim, né? Não foi uma boa tentativa, pelo visto. Mas pelo menos nós, nós resolvemos. Nós conseguimos, gente. Hitler não assumiu o poder. A gente só tem uma guerra civil agora na Alemanha. Mas, enfim. Eu vou tentar algumas outras coisinhas no último save para ver se eu consigo um final diferente. Antes de iniciar uma série nova. Bem, eu mudei os meus votos para o Hindenburg. Para ver o que mais. Se com um pouquinho mais de tempo tem como conseguir um final diferente. Ok. Mais membros para o Reichsbahn, né? Eu poderia usar um pouquinho mais de dinheiro, sabe? Ok. O grupo secreto de conselheiros do presidente Hindenburg, frequentemente chamado de Camarilha, se voltou contra Brüning. E Hindenburg demitiu o chanceler, substituindo-o pelo mais reacionário Franz von Papen, um ex-independente do Partido do Centro. A gota d'água de Brüning foi sua política de assentamento agrícola, enviando trabalhadores desempregados para propriedades rurais em terras subutilizadas, que por acaso são de propriedade de aristocratas. Papen é imediatamente confrontado com um voto de desconfiança, dada a sua impopularidade. Não importa como o SPD vote, ele certamente cairá, devido ao ódio unânime contra ele de todos os outros partidos. Enquanto isso, ele governa por meio de poderes de emergência com Hindenburg. Sua primeira política é legalizar a SA nazista, mas isso não conquista sua lealdade. Novas eleições foram marcadas para agosto de 1932. O plano econômico de von Papen. O chanceler Franz von Papen e seu gabinete de barões está a levar por diante um plano econômico que consiste em reduções de impostos para os muito ricos. Este plano tem potencial para conduzir a um maior crescimento econômico, especialmente em comparação com o programa de austeridade de Brüning, mas também enriquece a classe alta e não faz nada diretamente pelos trabalhadores necessitados e desempregados. A política é aprovada devido ao governo de emergência. Não há nada que possamos fazer. Muito bem. Ok, vamos aumentar o Reichsbahn, né? Conferência de Lausanne. Na Conferência de Lausanne, os aliados reuniram-se com representantes da Alemanha para tratar de uma vez por todas a questão das reparações de guerra. À luz da atual crise econômica, os aliados acreditam que a Alemanha não é capaz de efetuar os pagamentos de reparação. Portanto, nossas reparações foram interrompidas indefinidamente. Isso deverá reduzir a pressão sobre o nosso orçamento. Embora este não seja o trabalho do Ministério dos Negócios Estrangeiros, ele está ansioso por receber o crédito por esta conquista. Ok. Marcha nazista em Altona. A SA nazista está planejando uma marcha por Altona, um bairro operário de Hamburgo conhecido por sua alta população da classe trabalhadora. Altona é um reduto comunista e a marcha planeada conduzirá quase certamente a conflitos violentos. Vamos permitir com forte presença policial. Quando a marcha chega a Altona, eles são imediatamente confrontados por uma multidão enfurecida de comunistas e socialistas, que jogam objetos nos nazistas. A polícia tenta separar os dois grupos sem sucesso. Tiros são ouvidos, supostamente de atiradores de elite, que a polícia acredita serem comunistas. Em resposta, a polícia atira nos edifícios circundantes. Dezenas são mortas, todos são civis, e os atiradores relatados nunca são encontrados.
Este incidente foi chamado de Domingo Sangrento de Altona, na mídia. Os comunistas atacam a incompetência da polícia, que supostamente está sob nosso comando. Desunião partidária. Construindo um partido popular. Contrariamente às previsões marxistas ortodoxas, o proletariado industrial não aumenta constantemente de tamanho. O rápido crescimento da nova classe média de trabalhadores de colarinho branco e a persistência dos pequenos agricultores do campesinato confundem as previsões de uma maioria da classe trabalhadora. Para construir uma maioria socialista, muitos reformistas e neorrevisionistas apelam ao nosso partido para que vá além da classe trabalhadora urbana para abraçar as preocupações da classe média, dos agricultores e das mulheres de todas as classes. Podemos criar uma visão nova e inclusiva do partido que abranja todas as pessoas que trabalham para viver, ou seja, quase todos no país, exceto os aristocratas e os principais capitalistas. Talvez possamos discutir isso mais tarde. Não, sempre seremos um partido da classe trabalhadora. O KPD está neutro comigo de novo. Tá, não importa o que eu faça, eles nunca vão querer formar uma coligação comigo. Suponho que é porque eu votei no Hindenburg, né? Enfim. Eu não tenho recursos. Desunião partidária. Aplicar disciplina. Golpe na Prússia. O chanceler tenta derrubar o governo prussiano. Uma crise. O chanceler Papen ordenou a demissão do governo prussiano num procedimento conhecido como execução do Reich. Seu argumento é que o governo do Estado prussiano é incapaz de manter a ordem devido às batalhas nas ruas entre a SA, Reichsbahn e outros paramilitares. Isso apesar de seu próprio governo legalizá-los. A legalidade da ação é questionável. Muitos dos nossos membros estão prontos para resistir. O Partido Trabalhista convocará uma greve geral. O Reichsbahn e os elementos leais da polícia prussiana resistirão ao golpe. Não. De novo, o Reichswehr e o Stahlhelm já estão a cercar Berlim e a SA apoia-os. Isto pode ser uma guerra civil. Nós percebemos isso, correto? Vai dar no mesmo, né? A mesma coisa. Desiste do governo prussiano. Um manto de desesperança e desespero desce sobre a social-democracia. Nós falhamos. Muitos no Reichsbahn simplesmente desistiram. Eu vi, muitos mesmo. Desmoralizados pela falta de apelo à ação por parte dos seus líderes. Eleições no Reichstag. Eu perdi 8% dos votos. Não tem nenhuma maioria. Novembro. Eu acho que não tem como salvar essa tentativa aqui. Não tem o que fazer. Bem, o final que nós temos é o final da Guerra Civil, na primeira tentativa. Isso aqui só eu tentando ver se tem alguma outra coisa que eu posso fazer. Mas, pelo visto, não. Eu acho que a melhor tentativa foi aquela primeira mesmo. Isso aqui tá só piorando a nossa situação. Então, provavelmente eu vou acabar o episódio aqui. Um episódio mais curtinho dessa vez. Eu não imaginava que esse jogo seria tão curtinho. Mas vai ter mais. Eu vou fazer mais tentativas nesse jogo aqui até nós conseguirmos. Foi importante fazer isso para entender mais ou menos a ordem dos eventos. Apesar de eu ainda achar muito confuso a respeito de algumas coisas. Mas, bem, pelo menos nós tentamos. Até a próxima.